Vamos pegar as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. Jó 42, 7 a 10. Vamos ler a Bíblia. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Isofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. Bom, pessoal, nós estamos numa série falando sobre o livro de Jó. E nós vimos aí na semana passada os amigos ou inimigos de Jó. Vamos fazer um retrocesso para entender onde nós estamos. Vocês sabem a história de Jó, um homem íntegro, reto. Um dia o adversário, o Satanás, invade a história de Jó. Jó perde seus filhos, seus bens, sua saúde, o apoio da sua mulher. E os amigos de Jó vêm visitá-lo. E eles chegam ali na casa de Jó, onde Jó estava, e eles ficam olhando para Jó e ficam em silêncio, durante 7 dias, só olhando para Jó em silêncio. Mas chega uma hora, que nós vimos semana passada, que eles quebram o silêncio. E o que eles falam vai do capítulo de Jó, capítulo 6, capítulo 4, até o capítulo 41. Nós vimos semana passada só um trecho. Os amigos tentando falar para ele por que ele estava sofrendo. Acontece ciclos de discurso, rodízio de discurso. Primeiro fala um amigo chamado Elifaz, e Jó responde. Depois um segundo amigo chamado Bildade, e Jó responde. Depois fala Zofar, e Jó responde. Primeiro round, vem segundo round, os mesmos diálogos. E eu decidi hoje, à tarde, pular toda essa parte. São quase 40 capítulos. Eu pensei, vai ficar muito cansativo para a igreja estudarmos 40 capítulos de discurso dos amigos falando coisas para Jó. Então, por isso, talvez você que está acompanhando a série, você chegou hoje, nossa, pastor, capítulo 42, pois é, porque o que os amigos falam de Jó para Jó, são coisas às vezes sem sentido, é uma teologia errada, é uma teologia que assim, se você está sofrendo algum mal, é porque você fez algum mal. E eu então dei um pulo para o capítulo 42. Não vou terminar a série hoje não. Talvez vai semana que vem, mas talvez uma ou duas ainda. Mas eu não vou mais ficar comentando capítulo por capítulo, como eu fiz semana passada. Comentei o capítulo, se eu não me engano, 6, 7 e 8. Vai ficar muito cansativo se a gente for o 8 até o 42. Vai ser muito cansativo para vocês, então eu não vou mais comentar o livro inteiro. Se você quiser, você pode ler em casa. Eu posso indicar o livro, eu tenho o livro em PDF, o comentário desse livro em PDF. Se você quiser, eu posso mandar no seu e-mail, você pode ler em casa. Mas eu acho que vai ser muito cansativo, então nós estamos fazendo um pulo nesses discursos. Porque na realidade, o que esses discursos todos querem dizer é que Jó está sendo acusado falsamente.
E não é só Jó. Na Bíblia, por exemplo, tem outros personagens da Bíblia que foram acusados falsamente. Por exemplo, José, quando a mulher de Potifar fez uma acusação para ele, dizendo que ele queria molestá-la, e era uma mentira. Outro que sofreu muito foi Moisés, quando o povo disse: Moisés, você nos trouxe aqui para essa caminhada para nos matar de fome. E o objetivo dele não foi esse, foi tirar o povo da escravidão do Egito. O próprio Davi, quando ele derrotou Golias, Saul ficou com ciúmes, porque as mulheres diziam: Davi matou 1000, Saul matou 10. E Saul achava, Davi matou 10.000, Saul matou 1000. Obrigado, Tiago. Você é meu assistente de Bíblia, Tiago. Então, Davi foi acusado de quê? De que ele estava querendo usurpar o trono de Saul. Isso não aconteceu. Davi nunca quis, até teve oportunidade de matar Saul e não fez. Quem sabe a história de Davi conhece bem. E quero dizer o quê? Quero dizer que não foi só Jó na Bíblia que foi acusado falsamente. Jesus Cristo também foi um desses, que foi acusado falsamente, dizendo que ele queria fazer uma revolução em Roma, e ele disse bem claro, Jesus, que o seu reino era espiritual. A questão, gente, eu estou pulando todos esses capítulos, porque o que Jó vai dizer resumidamente, ele vai dizer para os amigos dele assim: gente, eu não preciso ouvir isso que vocês estão me falando. O que vocês estão me falando, que a pessoa boa não tem problema, que o justo é sempre feliz, que se alguém está sofrendo algum problema é porque ela plantou alguma coisa, nem sempre. Eu já contei para vocês aqui um testemunho da minha experiência. Quando meu pai sofreu um acidente de moto, meu pai estava na UTI, e uma pessoa chegou em mim e falou assim: você que é filho daquele homem que sofreu um acidente de moto, que está na UTI? Eu falei: sou. Ele disse assim: vamos orar, porque talvez ele está em pecado. Talvez ele sofreu esse acidente porque algum mal ele cometeu. Então essa mentalidade das pessoas. E nem sempre isso é verdade. O livro de Jó é uma amostra de um justo que não fez nada de errado e está sofrendo. Eu sei que tem coisas que a gente planta e a gente colhe, eu sei disso. Mas existem também problemas que a gente não plantou e nem quis e nem desejou e nem mereceu. E aconteceu. Jó é um livro que fala do sofrimento do inocente, do justo que sofre, sem ter merecido. Essa é a discussão de todos esses capítulos do livro de Jó. Mas o bonito é que no final da história de Jó, capítulo 42, a justiça divina vai prevalecer. E é tão bom quando a gente fala: ufa, a justiça divina, porque a justiça humana ela falha, mas a de Deus ela não falha. Jó pode dizer isso, que Deus fez justiça à sua vida. Esse homem não merecia passar por tanto problema. Por isso que muitas falam assim: está sofrendo como Jó, porque o nome dele já demonstra sofrimento. Esse homem não merecia, mas no final do livro de Jó, Deus faz justiça, especialmente com os amigos dele, que foram aqueles que ficavam dizendo: Jó, você está assim porque você fez isso de errado. Jó, você está assim porque você deve ter blasfemado diante de Deus. Veja na sua Bíblia aí, capítulo 42, versículos 7 e 8. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura.
Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Pessoal, se você observar na sua Bíblia, o versículo 7 e o versículo 8 diz a mesma coisa. São repetidas as mesmas palavras, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. O final do versículo 7 e o final do versículo 8. Onde foi que eles erraram, os amigos de Jó? Eles erraram em insistirem que o sofrimento de Jó era por causa de pecado. Eles erraram em afirmar que Jó estava sofrendo por alguma coisa errada que ele fez. Afirmaram que Jó talvez tivesse algum pecado em secreto. Mas Deus diz que os amigos dele que estavam errados, porque os amigos de Jó não disseram de mim o que era reto, como meu servo Jó. Você já pensou que a gente às vezes consola alguém em nome de Deus e consola errado? Você já pensou nisso? Imagine eu como pastor falar de Deus e falar de Deus algo que Ele não é. Ou você for aconselhar alguém e falar de Deus uma coisa que Ele não faz. Foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Eles falavam em nome de Deus. Não, Jó, Deus está fazendo isso com você. Não, Deus está te provando, Jó. Deus está te purificando, Jó. Alguma coisa você fez de errado. E Deus está dizendo aqui no final do livro, vocês falaram o que não era reto, o que era errado. Mas, gente, talvez eu e você podemos falar uma coisa errada. Podemos até aconselhar de forma errada, às vezes, podemos. Achar que estamos tendo uma visão de Deus daquela situação e na realidade não estamos errados. E nessa hora vem a misericórdia. Como alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. Veja o versículo 8 da sua Bíblia. Olha a misericórdia de Deus. Nos amigos de Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate, veja bem, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto. Gente, Deus tem misericórdia daqueles amigos de Jó. Ele diz assim, vocês falaram de mim algo que eu não sou. Vocês estavam loucos. Mas eu tenho misericórdia de vocês. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 7 novilhos, 7 carneiros, e vão oferecer em holocausto. Gente, isso aqui para nós, a gente não entende. Pastor, o que é isso? Para nós não é comum, mas para eles eram. No Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo vir nessa terra, eles ofereciam sacrifício pelo perdão dos pecados. Por exemplo, eles ofereciam uma pomba, um carneiro, um cordeiro, ofereciam para a purificação dos pecados. Isso antes de Jesus. Nós entendemos que Jesus é o supremo sacrifício. É o Cordeiro de Deus sem defeito. E depois de Jesus Cristo, nós não mais sacrificamos nenhum tipo de animal. Mas eles, na época, eles entendiam que a fumaça que subia daqueles animais queimados era um perfume adocicado para Deus e o perdão de Deus era derramado. Esse era o entendimento. Nós estamos falando de um texto, gente, há mais de 4, 5 mil anos atrás. O livro de Jó. Mais de 4 mil anos atrás. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. E sabe o que é interessante? É que Jó ora por aqueles que ofenderam ele com suas palavras. Aqueles que ele estava doente, ele estava com feridas, estava sem filhos. E os amigos diziam, você está merecendo isso. Você fez alguma coisa de errado, Jó. Você não tem o que se queixar. Pare de reclamar, você merece. E agora ele vai orar por aquelas pessoas. Veja aí o versículo 8 e 9 da sua Bíblia.
tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. Olha o que diz agora: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Olha no final do versículo 9. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Interessante que Jó poderia fazer assim, né? Se ajoelhem aí, meus amigos, ou amigos da onça, beijem meus pés, peçam perdão, se humilhem. Mas ele não faz nada disso. Ele ora por aquelas pessoas que fizeram mal para ele. Ele não tem sentimento cruel, ele não tem ressentimento, ele tem misericórdia no coração. E é interessante como que Deus chama Jó, né? O meu servo Jó. Veja o versículo, final do versículo 7, aparece essa frase: o meu servo Jó. O versículo 8 fala: tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. E no final do versículo 8, como o meu servo Jó. E foi o mesmo título que Deus deu para ele lá no início, quando Satanás vai lá e Deus fala: olha o meu servo Jó. Jó demonstrou uma perseverança diante de Deus, recebeu um título. Ele estava disposto a perdoar os seus adversários, mesmo podendo até tratar mal. E, gente, uma coisa mais linda que eu encontro aqui ainda é que quando ele ora pelos seus inimigos, a sorte dele é mudada. Olha o versículo 10, para a gente encerrar. Versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Na semana que vem eu vou falar sobre isso, o que ele recebeu em dobro. Mas hoje vamos só focar aqui na questão do perdão aos amigos dele, da oração. A sorte dele foi mudada enquanto ele orava. De repente os tumores de Jó somem, a febre deixa, ele agora pode começar a ter alegria de novo. Jó, interessante que ele não ora para si mesmo, nem para receber de novo seu dinheiro. Ele ora pelas pessoas que lhe fazem o mal. Deus conhecia o coração de Jó, e Deus fala: Jó, ore pelos seus amigos. Ele ora por eles. Gente, a vida de Jó é um grande exemplo para nós. Talvez você também hoje aqui está vivendo uma situação difícil. Talvez pessoas tenham feito mal para você. Talvez a vida não tenha sido fácil. Talvez os testes que você está passando são até maiores do que o de Jó, iguais ou menores. Mas uma coisa é certa, Jesus já disse isso para nós: orai por aqueles que vos perseguem. A justiça de Deus, ela sempre acontece. Depois de tanto problema, Jó, ele se vê Deus justifica, dá a Jó a recompensa, dá a Jó o direito de orar para aquelas pessoas e abençoar aquelas pessoas. Assim é o livro de Jó. Vamos orar? Pai, agradecemos por mais um estudo do livro de Jó.
onde vemos algo tão lindo acontecendo hoje, quando Jó tem oportunidade de Deus reconhecer que ele não tinha pecado nenhum, que aquilo que estavam acusando ele estava limpo daquelas acusações. Jó teve a oportunidade de orar por aqueles que diziam mal a seu respeito. E quando ele orou, o Senhor mudou a sorte de Jó. São tantas lições aqui, meu Pai, para nós, tantos ensinos de que sabemos que às vezes nós podemos, no seu nome, até falar uma coisa errada. No seu nome, às vezes podemos dar um diagnóstico de pecado, mas só o Senhor conhece o coração humano. E o Senhor sabia que Jó não merecia o que estava passando. Mas a justiça chegou, o Senhor honrou Jó. Ajuda-nos também a aguardar em oração. Ajuda-nos a aprender com a vida de Jó, a orar até mesmo por aqueles que nos perseguem, que nos ofendem, que nos acusam. Que o livro de Jó nos traga experiência de vida cristã. Assim nós colocamos as nossas vidas no nome de Jesus. Amém.